Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre Fiagros, em especial aqui o Fiagro RZAG11. O fundo, na última cotação, atingiu aqui a sua mínima a R$ 7,98, então abaixo aí dos R$ 8. O que será que tem acontecido com esse Fiagro e com outros Fiagros para que eles estejam caindo tanto assim? Mesmo a taxa Selic ela subindo, o que é favorável para os Fiagros, né? Já que na sua grande maioria ele tem CRAs indexados ao índice CDI, mas mesmo assim a cotação continua caindo bastante. Então será que tem acontecido algo que justifique essa queda? É o que vamos analisar no vídeo de hoje. Vamos aproveitar também para considerar o seu último relatório gerencial que saiu exatamente no dia de ontem. Então está fresquinho aí com algumas atualizações. Sempre lembrando, pessoal, que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o ativo lhe interessar, procure se aprofundar e estude bastante para que você possa fazer uma boa escolha. Se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu agradecimento e apoio ao nosso canal. E se for possível também, seja membro aqui do nosso canal, que é uma maneira de você apoiar, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. O RZAG11, como eu já mencionei, ele é um Fiagro de base 10 da RISA. Atualmente está custando aqui R$ 7,98, dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 16,40%, uma excelente rentabilidade. Seu preço por VP está de 0,83, então ele está com deságio custando abaixo do que seria o seu preço justo e com desconto de aproximadamente aí 17%. E o fundo ele continua com uma liquidez muito boa, superior aqui a 1,5 milhão. Então você, como investidor, ou que pretende comprar esse ativo, não vai ter maiores dificuldades aí na hora de comprar ou vender cotas nesse fundo. Se descermos aqui, podemos notar o seguinte, pessoal, que seu valor patrimonial por cota, no caso, o que seria o seu preço justo, é os R$ 9,58. E como eu já havia mostrado, seu preço atual é os R$ 7,98,99. Então está bem abaixo do que seria o seu preço justo. Atualmente esse Fiagro ele tem um patrimônio aqui de R$ 651 milhões. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver correspondente ao seu último rendimento, que foi no valor aqui de 11 centavos por cada cota. Ele vinha pagando aqui 10 centavos e meio por cada cota, como vocês podem ver, desde o mês de abril, e agora ele já começou a pagar 11 centavos por cada cota. Talvez já impactado aí pela alta da taxa Selic, que aconteceu em meados do mês passado, no mês de setembro. Então, esse aumento já pode ter aí favorecido esse Fiagro. E lembrando, pessoal, se a taxa Selic ela continuar subindo como é a expectativa, Fiagros como o RZAG11 eles vão ser bastante beneficiados. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial considerar alguns pontos. Aqui podemos notar alguns pontos sobre esse ativo. Primeiramente, ele tem aqui 38 operações, então 38 ativos. Atualmente ele está aqui com 105% do seu patrimônio alocado, então podemos ver que ele está alavancado um pouco mais de 5%. E aqui também podemos notar que 100% dos seus ativos, CRAs, estão indexados ao índice CDI. Com respeito ao seu demonstrativo de resultado financeiro, pessoal, correspondente aqui ao mês de setembro de 2024, podemos notar o seguinte, que o fundo ele teve uma receita bem maior do que no mês de agosto. Sua receita aqui no mês de setembro foi de R$ 8.812.000. As suas despesas somaram o valor aqui de R$ 744.000 aproximadamente, também de R$ 181.000. Então, pegando a sua receita bruta e diminuindo as suas despesas, ele ficou no final do mês com um resultado líquido de R$ 7.885.000. Que correspondeu, no caso, a 12 centavos por cada cota. Porém, o valor que o fundo ele pagou de dividendos foi de 11 centavos por cada cota. Então, se o fundo ele quisesse pagar 12 centavos, ele teria condições aqui de pagar 12 centavos nesse mês de outubro, que foi correspondente à sua receita do mês anterior, no mês de setembro. Então, o fundo ele também vai aumentar os seus rendimentos. Quem sabe, já nos próximos meses, ele volte a pagar aí 12 centavos, 13 centavos por cada cota. Quem sabe, né? Se pegarmos o histórico dele aqui, ele já chegou a pagar até 14 centavos por cada cota. Então, realmente, um valor bastante interessante. Aqui no comentário do gestor, ele menciona o seguinte, que a estratégia de alocação proposta pela equipe de gestão do Fiagro da RISA
está sendo executada conforme as expectativas iniciais e atualmente estamos com 105,33% do PL alocado. No mês, também foi realizado um novo investimento em um Fiagro no valor total de R$20 milhões. Aqui a gente pode ver o seu indexador, como eu havia falado, ele só usa aqui o índice CDI, então ele não usa nenhum outro tipo de indexador. E aqui ao lado também a gente pode ver a sua distribuição por cultura, no caso, qual é o setor de atuação dos seus devedores. E aqui podemos notar que ele tem uma boa variedade, porém tem uma concentração aqui em especial na cultura da soja. Então a maioria dos seus devedores tem atuação nesse segmento aqui da soja. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver o seguinte, com respeito às suas garantias, no caso as garantias que foram dadas para os seus devedores. Então na sua grande maioria aqui as garantias são alienação fiduciária de terras mais aval e também cessão fiduciária mais aval. Aqui ao lado também, pessoal, a gente pode ver a sua estratégia. Então, atualmente ele usa duas. Porém, a que mais se destaca são os investimentos de longo prazo. Então, esse Fiagro não tem muito aquela estratégia que outros ativos têm de sempre ficar girando o seu portfólio, né? Sempre está comprando ativos, também vendendo. Então, essa daqui não é a estratégia do RZAG11. Como ele mesmo menciona aqui, 94% dos seus investimentos são investimentos para um longo prazo. E descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver o seu portfólio por região, no caso, as regiões de atuação dos seus devedores. E se destaca aqui em especial essas regiões aqui mais alaranjadas, em especial aqui o estado da Bahia, Goiás e Tocantins. Aqui também a gestão ela menciona sobre as expectativas futuras. Então ela menciona aqui o seguinte, que a gestão reconhece que o cenário de queda de juros até o final do ano se alterou e o ritmo que a taxa de juros ela vinha caindo desde o início de 2023 caiu a sua força nesse segundo semestre de 2024. E ele menciona aqui que projetamos uma alta ou estabilidade com a Selic convergindo entre 10,5% e 11,25%. Nesse contexto de juros, avaliamos que a estratégia de compromissada reversa é uma alternativa eficiente para alavancar o fundo, aumentando a alocação e potencializando a rentabilidade. Foi justamente o que eu mencionei, né? Como fundo, se subirmos aqui novamente, ele menciona que ele está atualmente com um PL alocado de 105%, aproximadamente. Então, essa diferença aqui de 5,33% é exatamente essas operações compromissadas que o Fiagro ele está fazendo. E ele menciona aqui também o seguinte, pessoal, que mantemos um monitoramento ativo de todos os devedores e apesar dos desafios climáticos e da pressão sobre a rentabilidade dos produtores de grãos na última safra, nenhum devedor deixou de honrar suas obrigações com o fundo. Então, diferente de outros Fiagros que têm passado aí por situações de calotes, também devedores que têm entrado com pedidos de recuperação judicial, por enquanto o RZAG11 não está sofrendo nenhum tipo dessas adversidades. Porém, isso não deixa de respingar no Fiagro, né? Como a gente tem visto. Apesar de não ter ocorrido nada de errado com o Fiagro, apesar dele ter aumentado seus rendimentos, a sua cotação ela tem caído. Por qual motivo? Muitos investidores eles têm ficado receosos com o segmento de Fiagro, especialmente por esse motivo, alta de juros. Isso é benéfico para o fundo, no caso, os Fiagros, né? Já que eles estão indexados ao índice CDI. Porém, para quem é devedor desses Fiagros, é muito mais difícil para poder pagar. A expectativa desses devedores é que a taxa Selic ela continuaria caindo e dessa maneira eles pagariam menos juros. Porém, como o cenário mudou, a expectativa é que a taxa de juros ela volte a subir, então esses devedores vão ser ainda mais pressionados financeiramente porque vão pagar mais juros para esses Fiagros. Então, como eu mencionei, para o Fiagro é positivo, porém para quem está devendo o Fiagro é negativo. E com essas situações climáticas que ocorreu, chuva demais em um lugar, seca demais em outro, e essas queimadas, então isso pode prejudicar também outros devedores desses Fiagros e, consequentemente, esses devedores podem ter dificuldades para poder honrar os seus compromissos, não porque eles querem dar algum tipo de calote, mas porque não têm condições realmente de poder pagar. Então é sempre bom ficar aí monitorando os devedores aqui do RZAG11 para que você possa se antecipar a eventuais dificuldades, né, que algum dos seus devedores possa vir a passar. Aqui, pessoal, a gente pode ver a lista de devedores atuais do Fiagro, então ele mostra aqui todas as operações que ele tem e ele fala aqui o nome do devedor, então fica fácil aí você pesquisar sobre cada um deles.
Aqui podemos ver que ele tem taxas elevadas, né? CDI mais 5%, CDI mais 6%. Se pegarmos uma média aqui de todos os seus ativos, ele tem aqui CDI mais 5,11%. Então é uma taxa elevada. Sempre lembre, maior a taxa, maior o risco. Então as operações aqui do RZAG11 são operações aí mais arriscadas. E aqui também podemos notar, pessoal, que o fundo, infelizmente, ele tem concentrações. Como a gente pode ver aqui, ó, esse primeiro devedor, a Atafona Sementes, atualmente ele corresponde a um PR aqui de 17,3%. Imagine só se esse devedor acaba dando algum tipo de calote no ativo. Imagine o impacto que não vai ter. Tem esse outro devedor aqui também, ó, o KPS Agropecuária. Atualmente ele tem aqui 2 CRAs, esse primeiro com 16%, e aqui mais embaixo, no número 15, ele tem outro com 1,5%. Então somente esse devedor aqui também tem 17,5%. Imagine se esses dois devedores dão calote no Fiagro RZAG11. O impacto seria realmente muito grande. Sempre menciono, pessoal, evite investir em ativos que têm concentrações. É fato que o dinheiro é seu, você que tem que decidir se vai investir ou não nesse ativo, porém lembre-se, né? Concentrações é um risco. Se o ativo levar um calote, a cotação ela vai cair bastante e os rendimentos também vão cair. E geralmente leva um bom tempo para se resolver essas situações. Então, se você não quer ter dor de cabeça e estresse, é melhor evitar ativos aí que tem concentrações, beleza? Então, pessoal, esse é o Fiagro RZAG11. É um Fiagro que, pelo menos no momento, tem passado aí intacto com respeito a esse momento desafiador que os Fiagros, de modo geral, têm passado. A cotação do ativo tem caído, ficado aí num preço realmente bastante interessante, abaixo dos R$8. A expectativa é que o Fiagro ele aumente seus rendimentos a partir do momento que a taxa Selic ela continuar subindo. Ele não está passando por nenhum tipo de dificuldade, todos os seus devedores continuam 100% em dia com seus pagamentos ao Fiagro, porém, tem alguns pontos a se prestar atenção. Como eu mencionei, o fundo ele tem aqui altas taxas de juros, então ele tem um risco maior nas suas operações, além das concentrações que o fundo ele realmente tem. E também toda a situação que várias empresas do setor do agro passaram, né? Então isso pode aí respingar em alguns devedores do RZAG11 e eles podem ter dificuldades futuras para poder honrar os seus compromissos. Então sempre é bom ficarmos de olho para eventuais calotes ou também recuperações judiciais que poderiam prejudicar tanto a cotação do fundo como também os seus rendimentos, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.